Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e não se esqueça de deixar aquele like esperto para fortalecer o canal. Então vamos lá. Qual a soma dos coeficientes da equação balanceada com os menores números inteiros? Então nós temos essa reação aqui, né, de óxido-redução, que dá para a gente resolver. Dá para resolver por tentativa, mas eu acredito que a gente vai ficar muito tempo aqui resolvendo por tentativa. Tá bom? A gente vai ficar tentando um, tentando o outro. Aqui a gente pode utilizar os conceitos de óxido-redução. Nós sabemos que o hidrogênio, ele vale quanto? Na maioria dos casos, mais um. Não tem nenhum hidreto aqui, tá? Por quê? O fósforo é mais eletronegativo que ele. Então, ele vai ter uma tendência maior de ganhar elétrons do hidrogênio. Então, sabendo o NOx do hidrogênio, que ele vale mais um, lembrem-se, eu coloco o NOx do elemento aqui embaixo. Quando eu subo para a molécula, ou seja, quantos NOx total eu tenho de hidrogênio? Menos 1 vezes 4 vai me dar mais 4, tá? No total de hidrogênio. Aqui, mais 1, mais 3, mais 1, mais 2, certo? Nós temos exatamente isso. Aqui, pessoal, a gente pode ver o quê? Que o próprio fósforo, ele oxida e reduz. Tá vendo? Ele tá uma substância aqui e se transforma em outras duas. Ou seja, o fósforo aqui, eu vou até colocar de um azul mais claro. Para zerar esse fósforo aqui, nessa molécula, eu preciso de quanto? Eu não vou precisar de menos 4, já que o NOx total de hidrogênio é mais 4, sempre tem que ser zero na minha molécula, tá bom? Quando eu desço aqui, ó, menos 4 dividido por 2, eu tenho menos 2 no total. Então, cada fósforo aqui nessa molécula P2H4 vale quanto? Menos 2, tá? Então, vamos analisar o fósforo do pH3. Pessoal, eu tenho mais 3 aqui no total, tá certo? Tendo mais 3, quanto que eu preciso para zerar? Menos 3. Esse fósforo aqui no total, tá? Um fósforo, ó, menos 3 dividido por 1 vai me dar quanto? Menos 3. Ou seja, ele partiu de menos 2 para menos 3, para essa molécula aqui, tá bom? E a gente vai ter uma jogadinha legal aqui nesse exercício para que a gente entenda ele melhor. Agora vem o X da questão também, uma das coisas, né? Tá vendo que esse fósforo aqui, ó, eu tenho mais 2 aqui, não tenho? Nesse caso aqui, eu preciso de quanto? Eu não preciso de menos 2 para zerar? Beleza, então o NOx total dos fósforos tem que ser menos 2. Só que quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Quanto que é menos 2 dividido por 4? Pessoal, vai me dar menos meio. Mas você falou que não pode ser número quebrado. Realmente, não pode ser número quebrado. Mas lá na hora que a gente estiver fazendo a variação, a gente vai entender o porquê. Lembrando, isso aqui é uma média. É a média do NOx de todos os fósforos nessa molécula. Por isso que é P4. Só que como ele não está fornecendo a estrutura, ele não está fornecendo a estrutura, né, a fórmula estrutural dessa molécula. Então a gente não sabe quantas ligações com o fósforo ele está fazendo, se ele está fazendo cada fósforo faz com o hidrogênio, ou os hidrogênios estão na ponta, entendeu? Então a gente fica meio suspenso, a gente não sabe de qual fósforo a gente está falando. Então a média do NOx desses fósforos é menos meio, tá bom? Então vamos analisar uma coisinha aqui, ó. Aqui, pessoal, vamos colocar o quadradinho verde, que ele parte de menos 2 para menos 3, certo? Então, menos 2 para menos 3, esse meu número aumentou ou diminuiu? De menos 2 para menos 3, ele diminuiu. Se ele diminuiu, significa o quê? Significa que ele reduziu, sempre na rima. Diminuiu, reduziu, aumentou, oxidou. Então, ele sofreu um processo de redução. E ele é o nosso agente oxidante. Tá legal? Agora aqui, pessoal, nós temos o quê, ó?
Vamos, o mesmo fósforo, ele vai sofrer o quê? Nesse caso agora, ele tem que sofrer uma oxidação, ele não pode sofrer uma nova redução, tá? Por quê? Porque ele partiu de -2 para -0,5. Aumentou o meu número. Tá? -0,5 é maior do que -2. Então, ele sofreu um processo de... um processo de oxidação. E esse processo de oxidação, ele é o nosso agente... Oh, meu Deus, aqui, ó. Redutor. Tá certo? Agora, pessoal, a gente já descobriu quem oxidou, quem reduziu, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Agora, a gente vai ter uma sacada aqui. Por quê? Deixa eu explicar. Então, vamos lá. Vamos fazer do P2H4 até o pH3. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter o quê? Nós não teremos uma variação de apenas, ó, de -2 para -3, variou 1. Variou 1, não variou? Tá. Lembra que eu sempre estou falando em relação. A gente sempre tem que adotar, multiplicar pela quantidade, né? A maior incidência de um determinado alimento, no caso do fósforo. Nesse caso específico aqui, a gente não vai mexer com isso. Por quê? Porque vai me dar um número menor. Aí a gente vai ter que fazer uma nova multiplicação. Tá? A gente vai simplificar para multiplicar depois, porque vai dar errado o balanceamento. Por quê? Vamos resolver aqui a variação, ó. No que está de roxo, que ele parte do P2H4 até o P4H2, quanto que variou? Ele não variou de -2 para -0,5. Ele variou quanto? 1,5. Lembra que sempre essa variação tem que ser número positivo, tá, pessoal? A gente coloca em módulo, tá? Só que na molécula de P4H2, temos quantos fósforos? 4. Por isso que a gente vai multiplicar por 4. 1,5 vezes 4 vai me dar 6. E por isso que eu não vou multiplicar aqui por 2. Porque a gente tem que analisar essa molécula. E aqui é essa molécula, porque só as duas que a gente vai inverter. Porque se a gente multiplicar por 2 aqui, né? E aqui por 4, na hora que a gente fizer a simplificação, vai dar errado, tá? Então, toda vez que acontecer isso, analisa primeiro. Analisa primeiro. Tá vendo que eu tenho um fósforo aqui, ó? 1 vezes 1, 1. Então, eu não vou nem precisar multiplicar. Então, eu vou adotar esse 1. P4 aqui, ó. Variou 1,5. Só que quantos fósforos eu tenho aqui? Eu tenho 4. Então, no total foram 6. Por isso que deu um número inteiro, tá? Agora, a gente vai fazer o que aqui, pessoal? Nós temos que pensar no que a gente vai fazer. A gente só está analisando essa, e não necessariamente essa. Partiu dessa, mas no final a gente analisa essa e essa. Tá bom? Então agora a gente vai inverter. Como assim inverter? O 1 que eu tenho do pH3 vai na frente do P4. Então a gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar de vermelho. Então, ó, o 1 vem aqui. E o 6, que é do P4H2, ele vai vir na frente do pH3. Certo? E vindo na frente do pH3, eu vou ter esse 6 multiplicando. Agora a gente já tem nos produtos tudo balanceado. Porque, olha... Fósforo, vamos avaliar o fósforo. Eu tenho 6 fósforos aqui e mais quantos fósforos aqui? 4. Então, eu tenho um total de 6 mais 4, 10. Quantos fósforos nós temos aqui? 2. Qual o número vezes 2 para dar 10? 5. Então, balanceei o fósforo. E agora, vamos verificar se o hidrogênio está balanceado. 5 vezes 4, 20. Então, beleza, temos 20 aqui nos reagentes. 6 vezes 3 deu 18, mais 2, 20. Bateu. Tá bom, pessoal? Então, quando tem essas coisas, uma molécula é muito pequenininha, né? Uma molécula, ela, ao mesmo tempo, ela oxida e reduz, tem esses macetes que a gente tem que pegar, analisar e falar, calma, vamos verificar. Porque já descobrindo quem oxida e quem reduz, para montar os coeficientes fica muito mais simples. Tá bom, pessoal? Então... se você está com dúvida, deixa aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês, que é extremamente importante, tá? E também, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Isso ajuda a engajar o vídeo. E falando em engajamento, né? Vocês estão curtindo, comentando e compartilhando, isso é muito importante, tá, pessoal?
O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!